Olá, queridos, Shalom Lekulam, paz do Eterno, que o Eterno venha vos abençoar neste momento e que o Eterno venha conduzir vocês em toda a verdade e justiça em nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero estar fazendo um pequeno comentário sobre Êxodo versículo 20 e quero estar lendo aqui para vocês, tá? Diz assim: Vayedaber Elohim et kol hadevarim haeler lemor Anochi Yehovah Elohecha Vayedaver né? Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou Anohi, Adonai ou Yehovah, o Elohim de você, tá? Bom, esse primeiro versículo aqui do Shemot, capítulo 20, versículo 1, é conhecido no meio grego, no meio cristão, como Decálogo. Tem algumas particularidades aqui. Tem algo muito interessante aqui. Primeiro, Vayedaver, Davar é palavra. Nós temos aqui a expressão Hadevarim, as palavras. O Eterno pronunciou as palavras. E que palavras foram essas que o Eterno pronunciou? Foram as palavras do chamado 10 Mandamentos. Começa com o título Elohim, que vem da expressão El, poder que governa. Elohim no plural, é um plural majestático. Esse termo, essa expressão é utilizada sempre como um juiz. O comentário de Rashi diz: Deus falou, Elohim ou Eloquim, como os judeus dizem, sempre é utilizado como significado de juiz. Todas essas palavras, Hadevarim, Et Kol Hadevarim Haeler Lemor, e disse, o Eterno disse todas essas palavras, diz o Rashi, que foram todas ao mesmo tempo. Uma coisa impossível para nós dizer 10 palavras ao mesmo tempo. Eu teria que falar: não matarás, não roubarás, não adulterarás, mas o Eterno não. O Eterno disse todas no mesmo instante. Isso é grandioso, não é? Isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui claramente no Shemot capítulo 20, o Eterno se manifestando no monte para o povo de Israel. E a mensagem que eu quero deixar aqui é que no capítulo 3 de Êxodo vai narrar que Moshe estava no monte de Deus, no monte de Elohim. E o Eterno então chama Moisés e diz: Moisés, eu vou descer. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o gemido dele, o que os egípcios estão fazendo com o povo, eu vou descer. Eu vou te enviar para libertá-los, para tirá-los de lá. A pergunta que eu te faço: Moisés é conhecido como o libertador, mas de fato, foi Moisés que libertou? Ou Moisés foi um instrumento? Moisés foi o libertador porque o Eterno o enviou. Moisés não seria nada, continuaria sendo um pastor de ovelha, se o Eterno não chamasse para ele ser um libertador. Então quem capacita é o Eterno. Versículo 2: Anochi Yehovah Elohecha. Eu sou Yehovah, o Deus de vocês, o Elohim de você. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Yahuwah. Lembrando que o nome do Eterno vem da raiz Rei Vav Rei, ser, com Yod, sufixo Yod, ele existe. Ele é o que ele é, ele faz o que ele quiser fazer, ele se manifesta da forma que ele se manifestar. O Strong, o dicionário, traz Criador. Eu gosto muito dessa expressão, chamá-lo de Criador. Amém? Então o Criador, ele aparece para Moshe, envia ele, e quando Moshe volta, conforme o Eterno disse,
Era o sinal que o Eterno daria a ele, que o povo cultuaria ele ali, serviria. Cultuar, servir, avodar, serviço, trabalho. Então o povo está ali, e aí o Eterno diz, Anori Yehová Elohecha, Asher Hotze Tira Me Eretz Mitzraim Mi Beit Avodim. Eu sou Yahweh Elohim, eu sou Adonai, o teu Deus, que te tirei Me Eretz Mitzraim. Te tirei da terra do Egito, Mi Beit, da casa, Avodim, da servidão. Veja que Avodim vem de avodar, é a mesma expressão para serviço para o Eterno, mas também tem a conotação de escravidão. Então, no sentido aqui, na realidade, os israelitas, o Eterno está dizendo, vocês serviam a Faraó. Vocês, a partir de agora, vão servir a mim. Qual a diferença de servir a Deus, o Criador, e servir a Faraó? Faraó tratava eles como nada. Tratava eles com sofrimento. E, além de tudo, o Faraó era uma criatura. Só que servir o Eterno, você está servindo ao Criador dos céus e da terra. Você não está servindo uma divindade humana, ou uma divindade, ou um Deus que não é Deus. Você está servindo o Criador. Sem Ele, nada do que existe existiria. Então o Eterno está dizendo, olha, livrei vocês da opressão de Faraó. Como que é servir a Faraó? Se a palavra avodim, avodim é a mesma para avodar, a mesma palavra. Serviço, escravidão e trabalho é a mesma palavra em hebraico. Mas qual é a conotação? Faraó oprimia, eles viviam em sofrimento, eles viviam padecendo, eles viviam em humilhação, eles viviam como escravos. Além do Eterno libertar eles da opressão de Faraó, tá? O Eterno vai dar a eles o quê? Vai dar ao povo de Israel o seu amor, sua proteção e o melhor da terra. Terra de Canaã é a melhor terra do mundo, segundo a Bíblia. É a terra que mana leite e mel. Então, a proposta do Eterno para o seu povo é tirar eles daquele domínio de opressão, daquele domínio de Faraó, de escravidão, de sofrimento, de humilhação, tá? De pura servidão, para viver livres, servindo ao Eterno e de forma voluntária. Você não entendeu? O Eterno não tirou eles do Egito e obrigou eles a servir ele, não. O Eterno convida. E lá, quando você analisa os textos, o Eterno diz aqueles que querem se achegar a ele e serem servos dele. É um convite, meu amigo, que o Eterno te faz. Faraó te oprime na marra, te força, te aprisiona. Você não tem direito de escolha, você está oprimido, preso, amarrado. O Eterno não. O Eterno te convida. Quer me servir? Tenho isto para ti, tenho isto para você. Vou fazer uma aliança contigo. Aonde que Faraó tem aliança com o povo de Israel? Não, era só opressão, humilhação. O Eterno não. A proposta do Eterno é aliança. É você e eu, meu servo, nós termos um concerto, termos uma aliança. Você me obedece, você ouve as minhas mitzvot, você cumpre o que eu estou dizendo, e você vai ser o quê? Você vai ser abençoado, guardado por mim. Vou fazer você prosperar na terra. Vocês serão patrões. Veja, é isso que a Bíblia diz. Amém? Baruch Hashem. Mas o Eterno não te obriga. Ele te convida. Mas ele diz, como é os termos da aliança? É assim, assim. Estou te convidando. Antes de te convidar, eu te libertei.
Olha, eu te tirei de lá. Olha como que você vivia. Você vivia em cima de o chicote em cima de você. Você não tinha tempo para descansar. Você não comia direito. Você não tinha uma vida digna. Você era oprimido. Você tinha sofrimento. Seus filhos você via virar escravo. Eu estou te propondo. Voluntário. Você quer vir? Você quer me servir? Eu tenho amor para te dar e não ódio. Isso é muito belo. E o Eterno diz: Anohi Adonai Elohecha. Eu sou Yud He Vav He. E o Eterno vai dizer para eles: não tenham outros deuses diante de mim. Não tenham. Que não são deuses. Né? Não são deuses. Não tem imagem nenhuma que me represente, porque eu não posso ser representado por uma imagem. Então não tente criar imagem de mim. Não faça. Não faça. Saiba que apenas lá em Devarim 4 vai dizer que o Eterno disse o quê? Não faça imagem de mim porque vocês só ouviram a voz. Vocês não viram imagem nenhuma. Não façam imagem de mim. Mas ele é um Deus zeloso. A aliança é algo sério. Ele te convida. Mas a partir do momento que você diz sim, você fez um acordo com ele. Você fez um contrato. Você não pode quebrar o acordo que você fez. Amém? Não faça isso. O Eterno, ele é aquele que faz bondade para aqueles que temem a ele. O Eterno retribui com bênçãos o obediente. Quando você lê lá Devarim 28, 29, o Eterno abençoa. Bom, aqui vai dizer sobre o sétimo dia. Vocês conhecem o decálogo. Não roube. E o que eu posso trazer mais de conhecimento para você? O texto vai dizer que eles ouviram sonhos. Os rabinos dizem que Yeshua, que o Eterno falou em 70 idiomas as 10 mitzvot. Então o Eterno entrega as tábuas da lei. De um lado, o Eterno dizendo: Anohi Adonai Elohecha. Não tenha outros deuses diante de mim. Eu sou Adonai que tirei da terra do Egito. Não faça imagem de escultura. Não sirva a outros deuses, que na verdade não são deuses. Então ele vai, a primeira tábua da lei fala dele. A segunda fala do próximo. Não mate. Não roube. Não cobice o que é do seu próximo. Então, os ditos da aliança não são 10 mandamentos. Na realidade, os ditos da aliança é um resumo. Depois o Eterno vai dando mais explicações, vai dando mandamentos, vai dando decretos, né? No dia a dia do israelita. Então ele vai dando a Moisés tudo aquilo que tem que se acrescentar. Imagine isso. É a aliança do Sinai. E o que a aliança do Sinai nos fala? O que essa aliança tem para nos falar? Veja, o povo de Israel vivia no Egito. O povo de Israel vivia no meio da idolatria. E o Eterno tira eles de lá. Depois que tira eles do Egito, ele usa Moisés. Então Moisés ele é um instrumento. Moisés é conhecido como libertador, mas quem que liberta é o Eterno. Vocês sabem muito bem disso. Então, queridos, a mensagem de hoje: o Eterno tira você do Egito. O Eterno te coloca no pé do Monte Sinai. E lá ele vai dizer os mandamentos. E a pergunta que ele te faz é: e essa é a minha vontade. Você quer continuar vivendo no Egito? Você quer continuar sendo escravo de Faraó? Qual é o símbolo de Faraó? Qual é a ideia que nós temos de Faraó? Faraó, nós temos a ideia do mal. Ra. Faraó não era conhecido como Ra. Ra é mal no hebraico. Faraó é conhecido como o quê? Como uma ideia de que você é uma tipologia do Samael, Satanás, que não te respeita, só quer te oprimir, só quer te humilhar. Satã
Satanás não tem amor para te dar, mas ele te dá oportunidade, o Eterno, de você escolher. Ele não te obriga, ele não te força. Ele te apresenta as mitzvot e diz: quer me servir? É desse jeito aqui. Não é do jeito que a igreja A está falando. Não é do jeito que a religião B está dizendo. É desse jeito aqui. Yud Rei Vav Rei. Eu sou um. Então não tem imagem que me represente. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Se você quer me servir, tenha isso em mente. Eu sou um. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ele te apresenta os mandamentos e quer uma resposta de você. Ah, mas a religião B explica Deus desse jeito. A Bíblia explica de um jeito. A Torá explica de uma forma. Ou você fica com o que a Torá diz, ou você fica com o que o Eterno disse, ou você fica com o que a religião está dizendo. Porque as religiões podem dizer o que eles quiserem, mas o que a palavra de Yahweh, de Adonai, de Jeová está dizendo? Eu não apareci para você com imagem nenhuma. Não me represente por imagem, porque eu não posso ser representado por imagens, por coisas criadas. Eu posso aparecer através de um anjo. Eu posso aparecer e falar com você de alguma forma humana. Mas eu não sou em si humano. O Eterno não é um homem. Ele disse que não é filho do homem para se arrepender. E aqui, aproveitando para fechar aqui o nosso estudo de hoje. Bom, Mashiach. Quem é Mashiach para nós? Judaísmo messiânico, Teshuvá com Yeshua. Para nós, Yeshua, ele é um instrumento na mão do Eterno, conforme diz as Escrituras. Yeshua é enviado do Eterno. Eu quero ler um texto com vocês. E é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 28. Preste atenção no que vai estar escrito aqui no versículo 28. Está escrito assim: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se assujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Elohim seja tudo em todos. O contexto, versículo 27. Vou pelo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, estão-lhe sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Eterno. E nos últimos dias o Filho se assujeitará ao Pai. O que é se assujeitar aqui no grego, irmão Felipe? Assujeitar é no hebraico upotasso. Upotasso significa subordinar-se, estar sujeito, obedecer. O Filho nos últimos dias irá se assujeitar ao Pai, que tudo lhe assujeitou, exceto o Pai, que não se assujeita a ninguém. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que Deus colocou a criação sobre as ordens de Yeshua. Assim como vamos colocar como um presidente nomeia um representante. Assim como um general nomeia um subordinado. O general, existe o general que é o líder dos outros generais e que é líder, vamos colocar aqui como o sumo sacerdote. Vamos usar a ideia bíblica. O Kohen Gadol. Existe o Kohanim, que é sacerdotes, mas existe o Kohen Gadol, o Kohen grande, o líder dos Kohanins. O que isso me faz entender? Que o Kohen Gadol é líder dos outros. Agora, qual é a ideia que nós temos? Que Yeshua foi nomeado para liderar os subordinados. Então Yeshua está abaixo do Eterno. Então Yeshua comanda toda a esfera espiritual e a esfera humana. E todos estão submissos a ele porque o Pai lhe deu autoridade. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Então a ideia é essa. O Eterno está acima do Filho e não se sujeita a ninguém.
mas o filho está sujeitado ao pai. O que quer dizer isso? O filho obedece ao pai e a criação obedece ao filho. Simples assim, meu irmão. É fácil de entender. Lá no capítulo 7 de Atos, o texto vai dizer, eu vou ler para vocês aqui, versículo 55 do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e a Yeshua que estava à sua destra. Tá? O Estevão viu o poder, uma luz intensa. Ele não viu a imagem de Deus, ele viu uma luz intensa, um poder. E viu do lado o filho. Direita, irmãos, está aqui. Então veja só, Moisés foi o libertador usado pelo Eterno, e Yeshua também. A diferença é que Yeshua, aí explica o livro de Hebreus, é maior que os anjos, é maior que Moshe. Yeshua é filho, mas também está subordinado ao Pai. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 em diante, narra de forma clara. Então, veja, irmãos, se você quer saber por que na sua igreja se ensina a Trindade, por que na sua igreja ensina que Deus encarnou, isso tudo vem disso aqui, ó, concílios ecumênicos, tá bom? Concílios ecumênicos, é aqui que diz sobre a Trindade. Não estou falando em si o livro, eu estou falando o concílio, eu estou usando só a ideia aqui, ó, concílios ecumênicos, tá? Os concílios da Igreja Católica decidiu que Deus é um ser humano, não é a Bíblia. A Bíblia está dizendo muito claro que Deus não é filho do homem para se arrepender. Um outro detalhe que me chama muita atenção, a tentação de Cristo. Me chama muita atenção porque Cristo foi tentado por Satanás. Imagine só Deus sendo tentado pelo diabo. Já passou pela sua cabeça o Eterno sendo tentado por sua criação? E a pergunta que eu te faço, Deus pode pecar? Como que pode uma tentação ser válida se Deus não pode pecar? Parou para pensar que tudo que foi ensinado até hoje está distorcido? Como que Deus vai ser tentado por uma criatura? Como que Deus vai ser tentado? Deus vem cá, não. Deus usou o ser humano. Por isso que lá em Timóteo, Paulo diz assim, porque só há um Deus, o Pai, e um intermediário entre Deus e os homens, Yeshua, ser humano. Será que isso não serve? Isso está em hebraico Adam, filho da humanidade. Yeshua era um ser humano. O livro de João diz que quem não reconhece que o Filho vem em carne, esse tem o espírito do anticristo. Como pode Yeshua ser próprio Pai se ele mesmo disse ser submisso ao Pai? Como pode o Pai ao mesmo tempo ser uma trindade, como muitos andam dizendo? Irmãos, aí as pessoas alegam, então como é que pode eu acreditar que Yeshua fez o que fez se ele não for Deus? Irmãos, Moisés não foi lá dentro do Egito tirar o povo de lá? Deus não usou Moisés? Por que o Eterno não pode usar o filho dele para salvar o mundo? Por que o Eterno não pode usar o filho dele para julgar o mundo? Eu tenho que acreditar numa teologia católica para agradar? Não vou acreditar numa ideia católica. Yeshua nunca foi chamado de Yud Rei Vav Rei. O apóstolo Paulo chama Yeshua de juiz. Isso é fato. Em algum momento, se ele foi chamado de Elohim, todos sabem que Elohim é um título também que os juízes de Israel tinham. Bom, é um termo que pode ser empregado para juiz no hebraico, tá bom? É alguém que tem autoridade, porque Elohim vem de uma raiz Aleph Lamed, quer dizer poder. Então alguém que tem poder para julgar, isso é Elohim, tá bom? Ele julga, tá bem? Elohim tem essa conotação hebraica antiga. Segundo aqui este livro do Rashi,
Tá bom? Comentarista da Torá. Tá bom? Estou usando esse aqui, Shemot. Tá bom? Então, o termo Elohim, Moisés também recebeu o termo Elohim. Quando o Eterno disse para ele, quando Moisés disse para Deus, eu não sei falar direito. Aí o Eterno disse, chama seu irmão Arão, você vai ser Elohim para ele vai ser o seu profeta. Então, o que você fala para ele, vai dizer para o povo. Então, Moisés foi chamado de quê? De Deus, no português. Isso está em Êxodo. Então, por quê? Porque tudo é tipologia do Mashiach. Mashiach vem como a imagem de Yosef, José do Egito. José do Egito ele estava abaixo de Faraó. Ele era governador de toda a terra. Tipologia do Mashiach, ele governa toda a terra. O que o Faraó diz? Acima de você só está eu. Qual a ideia que está passando para você? Que o Mashiach, tá? Ele estaria sob a submissão do Pai. E a Bíblia deixa tudo claro, irmãos. Moisés disse que viria um profeta semelhante a ele. Então Pedro lá em Atos diz que Yeshua é o profeta. Yeshua é o servo sofredor. Ele é o instrumento de salvação do eterno. Kadosh Baruch Hu é errado. Então o irmão Felipe Cunha, judaísmo messiânico, Teshuvá com Yeshua, não acredita em trindade, não acredita em unicismo. Eu acredito no que está escrito e no que o Eterno disse. O Eterno disse na Torá, através de Moisés, não acrescente nada do que está escrito. Isso está escrito em Devarim 4. Eu não acredito em nada que está fora da Torá, meu irmão. Eu não posso acreditar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malhut Oleolavayed. Ouça Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouça Israel. Yahweh é Yahweh é Yahweh é o nosso Deus. Eu não posso crer em outro Yahweh. Eu não posso ter na minha mente que há outro Yahweh. Mas o que os concílios ecumênicos fizeram? Fizeram de Cristo o Pai, coisa que Cristo nunca disse ser. Tá? Como pode Deus morrer na cruz? Como pode Deus estar clamando para Ele mesmo? Por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Como é que pode Deus estar dizendo para Ele mesmo? Tu me abandonou se Ele é o próprio Deus. Se Ele é o próprio Deus, por que Ele foi batizado com o Espírito Santo? Que o Espírito Santo, o próprio Cristo disse que é Deus. Deus é Espírito. João capítulo 5, quando o Yeshua falou com a samaritana. Segundo detalhe, Deus não pode morrer, porque Deus não é ser humano. Deus não é mortal. Paulo diz que Deus é imortal. Deus não morre. Deus existe, sempre existiu. Adonai Elohim. Outro detalhe, Deus não pode morrer. E por que Yeshua disse que o pecado contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque o Espírito Santo é Deus, conforme ele confirma em João 5. E Yeshua está declarando, eu sou um ser humano. Lucas 18, 19. Por que me chamas de bom? Bom é um só, que é Deus. Em todo momento da Bíblia, os ditos de Yeshua e os ditos dos apóstolos deixa claro, deixa enfatizado que Yeshua é filho, filho, filho e filho. Porque se você diz que Yeshua é uma manifestação do Pai como os unicistas, vocês vão ter um problema sério. Como pode uma parte de Deus? Isso não é unidade. Como pode uma parte de Deus dizer que estava desamparado por Ele? Como pode uma parte de Deus dizer que perdão contra Ele tem perdão, mas contra o Pai não tem perdão? Como pode a parte de Deus precisar do Espírito Santo para curar? Porque foi isso que Cristo disse. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus. Se vocês blasfemam contra mim, estão blasfemando contra o Espírito que está em mim. Foi isso que Cristo ensinou. Como é que pode Deus precisar do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus, segundo Yeshua, é o próprio Deus? Veja que as teologias são confusas. As ideias unicistas e trinitarianas são confusas porque o próprio Filho disse que Deus é Espírito. E Cristo era o que? Carne. E o próprio livro de João diz que quem não acredita que Cristo veio em carne tem o espírito do anticristo. Cristo veio em carne, por isso ele não era espírito. Ele veio. Eu não vou adentrar, no meu canal tem mais sobre esse conteúdo. Mas queria deixar essa mensagem para você. Nós
Teshuvá com Yeshua, acreditamos dessa forma. O Eterno é indivisível, não se submete a ninguém, está sobre todos. O Filho se submete ao Pai, mas o Filho tem toda a terra sujeita a ele, sobre sua submissão. Entendeu agora? As imagens tipológicas. A tipologia que a Bíblia tem do Mashiach é clara. Ele é o José, a imagem do José do Egito, né? Yeshua ben Yosef. Yeshua ben Yosef é a imagem de José, a imagem de Cristo, tá? Bom, está muito claro para nós. Você seja abençoado neste momento por esta mensagem, tá? Você que quiser mais informações, nosso Facebook, Felipe Cunha Hatzadik, ou no canal aqui do YouTube, ou mais contatos, deixe o seu contato e suas perguntas. Que até nos venha nos abençoar. Um abraço aos amigos do grupo Teshuvá com Yeshua. Amém? Somos judeus messiânicos. Judaísmo messiânico. O que é judaísmo messiânico? Para terminar, meu filho. Muitas pessoas não sabem e nos perguntam de que denominação nós somos. Na época de Yeshua existia o judaísmo, mas existia várias vertentes. O judaísmo dos fariseus, o judaísmo dos zelotes, o judaísmo dos essênios, o judaísmo dos herodianos. Yeshua, então, é o judaísmo de quê? Do caminho, chamado de quê? Os nazarenos, os messiânicos. Então, Yeshua pertencia ao judaísmo. O que significa judaísmo? Judaísmo vem de Judá. Judá vem de Yehudá. Yehudá constitui as 4 letras do nome do Eterno. Yud, Rei, Vav, Rei, acrescenta-se o Dalet no meio, nós temos a expressão Yehudá. Ismo traz a ideia de que? Religião. Então, o judaísmo seria o quê? A religião, ou a fé daqueles que creem em Yud, Rei, Vav, Rei. Todo judeu é monoteísta. Aqueles que viviam o judaísmo verdadeiro e original são monoteístas, que acreditam que o Eterno é um. Yud, Rei, Vav, Rei. Existem muitas religiões que são monoteístas. Muitos não acreditam que Yeshua é o Mashiach, mas acreditam que ele é um profeta. Não deixam de ser monoteístas. Porque o monoteísmo é aquele que acredita que o Eterno é Yud, Rei, Vav, Rei e é único. Nós somos judeus monoteístas, mas acreditamos que Yeshua é filho do Eterno. Então, judaísmo significa o quê? Significa a religião dos que creem em Yehová, Yahá, porque Judá tem essa conotação. A religião dos judeus. Amém? Que o Eterno vos abençoe. Felipe Cunha, dá um like nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais e até a próxima, se assim o Eterno permitir-nos.